Então, pessoal, voltando à nossa ideia que a gente estava falando aqui, a respeito da escola positiva, né? Que nós tivemos um marco do Lombroso, tá? Até aqui, alguma dúvida? A escola positiva é a escola clássica? Não, a escola clássica é o Beccaria, certo? Beccaria com a obra dos delitos e das penas, tá? A escola positiva é a segunda fase da criminologia. A escola positiva é o Lombroso, beleza? Beleza, beleza. Bom, aí o que ocorre? Eu me bato com esse negócio aqui. Só um minuto, pessoal. Um dia eu vou ficar bom em... Acho que agora deu certo aqui. Bom, o Lombroso, daí ele tem mais dois camaradas que vão ajudar o estudo dele, né? O Ferri e o Garofalo, né? Que são italianos. E eles vão aprimorar o conceito, dizendo que o prisioneiro, que o criminoso, ele é prisioneiro da sua própria patologia. Então, eles realmente insistem que era uma questão biológica, né, que nascia na genética deles, que determinada pessoa nasceu com predisposição de cometer um crime, e essa pessoa, ela opta por fazer esse determinado crime, né, gerando algum problema social, lógico, e ele deveria ser punido, né? Então, aqui é a primeira vez que se fala em medida de segurança, né? É aqui que nasce a ideia de medida de segurança, né? Vocês viram lá no direito penal que a medida de segurança ela é uma alternativa, né, à pena para aquela pessoa considerada inimputável, né? Pessoa louca de todo gênero, enfim, a pessoa que não consegue se determinar pelos atos que ela comete. Então, ela não é apenada, mas é imposta pelo juiz na sentença, em vez de uma pena, uma medida de segurança. Em que pese isso na prática, no Brasil, se configure, né, na prática criminológica como uma prisão perpétua, né? Se vocês forem olhar várias pessoas que estão em medida de segurança, essas pessoas nunca mais vão sair lá do manicômio judiciário, né? Então, a pessoa é internada, né? Vamos pegar o exemplo desse cidadão aí, o Adélio, né? Que foi condenado por atacar o atual presidente com a facada. Não foi atribuída uma pena, né? Foi atribuída uma medida de segurança. É bem provável que ele vai passar até o fim da vida dele lá, né, preso, porque se tem um laudo psiquiátrico dizendo que aquela pessoa não pode conviver em sociedade, né? Será muito difícil reverter isso, né? Professor, Oi. eu assisti uma reportagem uma vez, faz um tempo já, de um rapaz que foi feito isso, foi internado no manicômio, só que parece que ele era de família que tinha dinheiro, acabaram que conseguiram um psicólogo lá, sei lá quem, assinou, ele saiu e ele voltou a cometer novamente, né, crimes, né? Depois ele acabou voltando novamente, mas tipo, teve tipo, não dá para chamar de um profissional uma pessoa que faz isso, né, que assinou e ele saiu e voltou novamente a cometer o crime. A pessoa, assim, na verdade, é muito difícil, né? A pessoa que é realmente louca, que ela vá se curar, né? É difícil, né? É a mesma coisa, questão de casos de estupro, né? Principalmente esses estupros menores, pessoas que abusam de crianças, né? Então, é patológico isso. Não adianta lá, a pessoa vai lá, é provável, né, que essa pessoa volte a ter esse desvio de conduta, né? Então, certos crimes, né, como estupro, eu não sei até que ponto isso, né, essa pessoa consegue realmente uma ressocialização, né? Porque é muito tênue a questão do estupro, onde é um estupro patológico, né? Onde é um estupro de mera conduta. Né? Então, bem complicado, né, pessoal? Mas voltando aqui.
Então, vimos a escola clássica, né, com Beccaria, a escola positiva de Lombroso, e tem uma terceira escola chamada correcionalista, vem de correção, né, correcionalista. A escola correcionalista, ela não teve assim uma divulgação grande no Brasil, mas ela é ligada principalmente à questão do adolescente, né? Então, é aquele famoso conceito que as pessoas falam do de menor, né? Então, o adolescente, quando ele é punido por um ato infracional, né, encontra-se a justificativa da punição do ato infracional justamente na escola correcionalista, né, em que pese se entender que, por ele ter mais de 12 anos e menos de 18 anos, né, ele não deve ter uma pena, né, mas ele responde por um ato infracional. Né. Nessa idade, esse ser humano estaria considerado como uma idade em que ele tem uma certa debilidade, né? Ele seria inferior a uma pessoa adulta, que só o adulto teria o seu desenvolvimento mental completo e só o adulto poderia ser apenado, né? É um conceito também que vem lá atrás, que a gente traz da criminologia para o nosso direito penal e para o nosso Estatuto da Criança e Adolescente na questão da punição do ato infracional. Bom, a quarta escola, tá? Ela é a escola baseada no marxismo. Isso mesmo, Karl Marx. Tá? Então, lá para Marx, o criminoso, ele não tem culpa, ele seria culpado pela própria sociedade, tá? Alguém se emocionou quando eu falei em Karl Marx. O pessoal aí tá empolgado hoje. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia aqui... Pessoal, desliguem os microfones, pelo amor de Deus. A ideia aqui, então, pessoal, voltando a Marx, é culpar, né, o sistema, né? Na escola de Marx, para Marx, a pessoa praticar um crime, a culpa não é dela, mas seria da sociedade, né, em razão dessas diferenças estruturais econômicas. Aí é fácil, né? Você põe a culpa na sociedade, você fala, olha, eu sou um proletário, eu sou um oprimido, então eu cometi o crime porque eu fui explorado. Então, também me parece uma teoria um pouco extrema, né? A gente, assim, enfim, né? Pessoal, a gente tem que estudar todos os conceitos, né, pessoal? Mas a gente, assim, da mesma forma de que Lombroso foi superado, né? Eu não posso atribuir que a pessoa vai cometer crimes porque ela tem uma genética, uma biologia própria criminosa, então ela tem traços de criminosos, né? Uma questão superada, né? Também eu não posso dizer que a sociedade, ao instituir o capitalismo, ela me força a ser um criminoso, né? Me parece uma questão bem superada, né? Até mesmo para as pessoas que ainda defendem o socialismo, enfim, formas de governo socialistas ou comunistas, me parece assim que eu não posso me isentar de parcela da culpa, né? Quando eu decido cometer um delito, né? Senão fica fácil o cidadão justificar que ele assassinou a esposa porque o Estado o oprimiu e ele tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, enfim, ganha um salário mínimo, ele é explorado pelo patrão, então ele acabou sendo oprimido e descarregou o revólver na sua esposa. Então, pessoal, superado, né, essa questão da escola marxista em relação à definição do criminoso, tá? E por fim, pessoal, nós vamos para a quinta escola, né, que a gente vai chamar do conceito atual da criminologia, né, a criminologia moderna, tá? Então, o que é essa minha criminologia moderna, tá? A criminologia moderna, atual,
ela vai dizer que o delinquente é um indivíduo que está sujeito às leis existentes, tá? E uma vez que todo indivíduo está sujeito às leis existentes, ele pode seguir, né, essas leis ou não seguir essas leis, né? E aqui ele vai dizer que pode seguir ou não seguir as leis pelos mais variados fatores. Então, eu não tenho, assim, na verdade, uma justificativa apenas, tá? Então, assim, você pode desrespeitar as leis e não segui-las por qualquer motivo. Pode ser até por birra, tá? Pode ser que você não concorde com a legislação, enfim, tá? E, nesse sentido, aqui nós temos um resgate, né? Mais próximo das ideias lá de Beccaria, né? Então, aqui está mais ligado à ideia do livre-arbítrio, né? Então, cada um sabe o que faz, né, pessoal? Então, ninguém vai dizer, a pessoa resolve assaltar um posto de combustível, tá? A pessoa resolve cometer um crime de roubo. É uma opção dela. Ninguém vai forçar ela a cometer, né? Então, aqui, vocês vejam como a questão lá, como dá o gancho com o marxismo lá, tem pessoas que vão dizer hoje ainda, né? A pessoa ficou desempregada, bateu o desespero, ela optou por assaltar, porque ela não tinha mais dinheiro e não tinha de onde tirar o sustento da sua família, né? Então, ao estudar a criminologia, a pessoa pode importar o conceito de todas as escolas, tá? Mas eu acho, sim, que a gente deve trabalhar mais, né, com os conceitos, né, atuais, né? Porque se a gente ficar presos a conceitos que já foram superados, a gente não consegue, né, evoluir, né, nessa questão aqui, tá? Nossa aula ainda temos bastante tempo. Bom, beleza, pessoal? Encerramos a questão do delinquente, tá? E agora nós vamos falar sobre a vítima, tá? Então, a vítima, ela tem 3 fases também ao longo da história, tá? Então, até a Idade Média, a ideia da vítima aqui prevalecia aquela lei de Talião, né, pessoal? Então, era a famosa vingança privada, uma situação que hoje, né, não se admite mais. Então, o que era essa vingança privada? Naquela época se entendia o seguinte, né? Digamos que eu tenho um filho, né? E vem um cidadão e mata meu filho, tá? Ao fazer isso, esse cidadão que matou meu filho, ele poderia, né? Eu estaria legitimado a matar o filho dele, né? Então é o famoso olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, né? Então, vamos dizer que também esse criminoso vem e corta meu braço esquerdo. Eu estaria legitimado a cortar o braço esquerdo dele, tá? Então, assim, era simplesmente assim, o Estado lavava as mãos, vocês que se entendam, quem praticou determinado crime poderá ter a vingança na mesma proporção de determinado crime. Me parece bem superado também, né? Porque existe um pensamento atual, né, que até o pensador ele fala assim que essa questão do olho por olho, dente por dente, uma hora todos estarão cegos, né, pessoal? Então, se supera essa ideia da vingança privada e se passa a ter a figura do Estado como legitimado a promover, né, a justiça, né, a punição, a vingança passa a ser estatal, né? Eu não posso mais, com as minhas próprias mãos, me vingar, né, daquela pessoa que me fez o mal, que me praticou o delito, tá? Então, essa primeira fase, que vai até a Idade Média, ela é chamada de protagonismo ou Idade de Ouro, tá? A segunda fase, ela é chamada de neutralização, tá? Neutralização ou esquecimento, tá?
Então, o que ocorre? O Estado, ele passa a ser o responsável por administrar todo o conflito social, tá? E a pena, a punição daquele criminoso passa a ser uma garantia para a coletividade, tá? Então, não me interessa aqui ainda a vítima, mas me interessa que quem provocou um crime seja punido. Por quê? Porque o Estado, ao punir aquele que praticou o crime, ele está dando um exemplo para toda a coletividade, dizendo, olha, não matem pessoas, porque se você matar alguém, você vai ter a mesma pena que esse indivíduo que está agora preso, né, que não pode se locomover, está com restrição de liberdade, enfim, todas aquelas questões que incidem na pena, tá? Então, nessa segunda fase aqui, se pensava só na questão da sociedade, tá? Então, ainda é uma fase que eu substituo a questão da vingança privada pela vingança estatal, mas ainda eu não me preocupo com a questão da vítima. Então, o Estado punia o criminoso para que novos crimes não ocorressem. Mas quem foi vitimado, a família da vítima, não tinha importância alguma ainda, beleza? E nós vamos, então, para a terceira e última fase, chamada de redescobrimento ou revalorização, tá? Que ela começa depois da Segunda Guerra Mundial e segue até os dias de hoje, tá? Então, o que tem de novidade? Aqui, a vítima passa a ser considerada importante, tá? Então, eu, Estado, continuo administrando a minha vingança, né? No sentido da minha vingança pública, né? No sentido de que a pessoa que comete um crime seja punida. Mas eu também, Estado, tenho que me preocupar com a questão da vítima. E a partir de então, surge um ramo de estudo chamado de vitimologia. Eu já vou repetir aqui no chat as 3 fases, tá, pessoal? Só um minutinho. Então, aqui surge a vitimologia, tá? É um estudo próprio da questão só da vítima, tá? Vou pôr aqui as 3 fases para vocês no chat. Primeira fase, protagonismo, idade de ouro. Segunda fase, neutralização e esquecimento. E a terceira fase, né, fase atual, redescobrimento ou revalorização. Bom, a vitimologia, ela estuda o papel da vítima dentro do crime, tá? Então, é bem interessante, tá? Que se passa a investigar, né, qual é o papel dessa pessoa que foi vítima do crime, né? Quais são as garantias dela, por que ela foi objeto do criminoso e não outro tipo de vítima. Então, assim, hoje na doutrina existem autores que dizem a vitimologia é uma ciência própria, tá? Mas a doutrina majoritária, tá, ainda entende que a vitimologia está dentro da criminologia, tá? Então, a doutrina majoritária, né, o que vocês têm que ter em mente é que a maioria ainda diz que a vitimologia está dentro da criminologia e não é uma ciência própria, tá? Bom, agora nós vamos falar das espécies de vitimização, tá, pessoal? Só até aqui entenderam? Sim? Sim, professor. Beleza. Tudo certo, professor. Então, as espécies de vitimização são divididas em primária, em secundária e terciária. Tá? O que ocorre? A vitimização primária, elas são os efeitos da conduta em si, né? Então, são problemas materiais ou psíquicos, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é estuprada, né? Ela gera um trauma nessa pessoa que sofreu a violência, né? Então, vamos imaginar uma mulher estuprada, né? Então, vai gerar um estresse, um trauma na memória dela, por ela ter sido estuprada, certo? Essa é a vitimização primária. O que é a vitimização secundária?
ocorre a vitimização secundária quando essa vítima ela vai lá diante do delegado de polícia civil, né, ou diante lá do promotor, né, ela vai ser questionada de como ocorreu o estupro, vão perguntar detalhes, né, a roupa do estuprador, como que ele era, enfim, vão perguntar detalhes, né, que vão gerar um segundo trauma na mente dessa mulher, porque vão provocar que ela rememore aquela violência sofrida, tá? Então, por isso que eu falo de uma vitimização secundária. Então, nesse interrogatório, né, da autoridade policial, né, ou do promotor de justiça, aquela mulher que foi vítima do estupro, ela vai estar rememorando toda aquela violência, tudo aquilo que ela não queria ter passado, ela vai ter que trazer novamente à tona, né? E ela vai sofrer de novo, evidentemente. Ela sofreu quando foi estuprada, mas quando alguém chega para ela, olha, como é que foi? Me conte detalhes, a roupa do cara, como é que era, né? Me descreva ele, era alto, baixo, gordo, magro, tinha barba, não tinha barba, enfim, que roupa usava. Então, todos aqueles detalhes vão gerar um novo trauma, né? Essa rememorização do sofrimento, né, vai me desencadear aquilo que a criminologia chama de vitimização secundária. Beleza? E, por fim, nós vamos ter a vitimização terciária, né, pessoal? A vitimização terciária é o sofrimento causado à vítima em razão da ausência de receptividade social e omissão estatal. O que é isso, pessoal? Vamos lá, pessoal. Está muito na moda, na sociedade, se fala muito isso. Já ouviram? Professor, sofrimento causado à vítima? Em razão da ausência de receptividade social e omissão estatal. Vou pôr aqui. Terciário, sofrimento causado à vítima em razão da ausência de receptividade social e omissão estatal. O que é isso, pessoal? Vou perguntar para as mulheres. Já ouviram aquela historinha assim que os camaradas falam assim, a fulana foi estuprada, mas também estava andando com shorts curto. Olha a roupa que essa menina anda. Já ouviram isso? Sim ou não? Sim. Tá? Sim. Tá? Então, é justamente aqui a vitimização terciária. Então, assim, a primária, nós temos lá a figura do estupro, né? O sofrimento, né, da mulher ao ser estuprada. A secundária, nós temos o sofrimento dela de ser relembrado de detalhes, né, ser inquirida, e são perguntas, evidentemente, constrangedoras, né, ser inquirida pelo delegado, pelo promotor, pelo juiz, de como ocorreu aquele estupro. E a terciária talvez seja a mais reprovável, porque mostra toda a massa machista e preconceituosa da sociedade ao querer justificar que determinada mulher foi estuprada porque ela usava uma roupa curta, como se o problema estivesse na roupa curta e não no criminoso, né? No marginal, maldito, enfim, que foi lá e estuprou essa mulher. Tá? Então, essa terciária aqui é a vitimização assim, em que nós, né, quando adotamos esse pensamento machista, acabamos sendo algozes, em certa medida, né, querendo justificar uma conduta injustificável. Tá? Então, espero, principalmente, que se mude essa cultura na cabeça, né, dos alunos homens que fazem direito. Né? Não podemos admitir, dizer isso, que porque a mulher usou uma roupa curta, ela mereceu ser estuprada. Né? Então, não existe justificativa para o estupro. Professor, eu ouvi isso em sala de aula, ainda aí na faculdade. O aluno falar, aquele assassinato lá que ele esfaqueou a mãe e matou a mulher lá. Mas ela mereceu, ela traiu ele. O rapaz falou bem assim, dentro da sala de aula, assim, fiquei horrorizado, sabe? Aí nascem figuras, né, que depois vão falar que, enfim, não vamos entrar no mérito político.
Mas, enfim, pessoal, entenderam as 3 fases da vitimização? Tá? Seguindo aqui, pessoal, vamos falar... Deixa eu pegar outro conceito aqui, tá? Bom, nós temos uma classificação de vítimas aqui, eu vou passar para vocês rapidamente, depois eu vou tentar mandar no material, tá? Então, a classificação de vítimas, segundo Mendelssohn, que nome bonito, ele tem uma escala gradativa de culpa da vítima, tá? Então, a primeira vítima que ele fala é a vítima completamente inocente ou vítima ideal. O que é uma vítima completamente inocente ou ideal? É aquela vítima que não contribui para que aquela ação criminosa ocorra, tá? Então, vamos dizer que a mulher está andando lá no parque ambiental, né, de dia, enfim, passa ali na frente do módulo policial, está andando ali com a bolsa, e aparece lá um cidadão correndo e rouba a bolsa dela, né? Ela toma a bolsa, né? Dá um empurrão nela, enfim, né? E toma a bolsa dela, tá? Ela é uma vítima ideal, né? Ela não deu causa àquilo, tá? A segunda classificação seria a vítima de culpabilidade menor, tá? Então, é a vítima por ignorância, tá? Aqui, a vítima de culpabilidade menor é aquela que contribuiu de alguma forma para o resultado danoso, né? Então, vamos imaginar essa mesma mulher, né, andando 10 horas da noite naquelas ruas ali que tem atrás do 10 e 15 ali, né, que todo mundo sabe que tem uma incidência de crimes ali. E vamos dizer que essa mulher está andando sozinha com a bolsa ali, distraída, um lugar mal iluminado, tá? De certa forma, ela contribuiu para o resultado, né? Ela está andando num lugar perigoso, né? Ou está andando distraída, ou está falando ao celular, né? Então, Professor, esse não é o caso de deixar, digamos, a bolsa ali aparecendo no carro também? também, né? Toda a facilitação, né? Toda a facilitação, né, vai entrar aqui, né? Que você tem uma culpabilidade menor, né? Então, assim, aqui é a falta de precaução, tá? Bom, daí nós temos mais uma classificação chamada vítima voluntária ou tão culpada, tá? Então, aqui tem uma participação ativa da vítima, tá? Vamos lembrar lá no crime de estelionato, né? Vamos lembrar do bilhete premiado, né? Então, a ganância, né, da vítima, me dei bem, vou dar 5 mil aqui e vou ganhar um prêmio de 50, né? Então, aquela ganância faz com que essa vítima seja voluntária, né, na classificação, porque a atitude dela ativa, né, é que complementa a caracterização do crime. Se a pessoa não fosse gananciosa, não achasse que ia se dar bem, ela não seria vítima desse estelionato. Aí temos mais uma classificação chamada vítima mais culpada que o infrator. A vítima mais culpada que o infrator é justamente a situação, né, vamos imaginar uma briga, né, de lesão corporal, tá? Então, é aquela questão que o camarada provoca o outro, né? Então, provoca a pessoa e acaba apanhando, tá? Então, é a vítima mais culpada que o infrator, tá? Vamos pensar numa injusta provocação da vítima, né, em homicídios privilegiados, né? Vamos lembrar aquele exemplo clássico lá do direito penal, que você tem lá um vizinho nervoso e daí você lá para provocar o vizinho lá, joga um beijo pro cara, daí o cara vai lá, pega um revólver e descarrega em você, tá? Então, todas essas questões de que a vítima provoca a infração decorrente. Seguindo a classificação, temos a vítima unicamente culpada, tá?
Aqui é a questão da legítima defesa, né, pessoal? Então, a pessoa começa agredindo e acaba se tornando vítima, né? Então, vamos pensar que a pessoa vem para cima de você, te dando uma paulada, você toma o pau e parte na cabeça da pessoa, tá? Então, a vítima unicamente culpada. Então, tem essa evolução, né, virando para a vítima. Temos ainda a vítima resistente, tá? A vítima resistente também é um caso de legítima defesa, tá? Aquela questão que você consegue repelir a injusta agressão atual iminente, tá? E sem maiores problemas, tá? Bom, vamos lá. Professor, pode explicar, por favor, de novo essa última? Tá. Aliás, pessoal, deem um espaço aí. Essa classificação, essa última aqui já é outra classificação. Deixa eu pôr aqui. A classificação, a partir desse professor aqui, Hans von Hetting, um alemão, ele vai ter outras classificações. Tá? Ele vai dizer que a vítima resistente é a questão justamente da legítima defesa. Então, são classificações parecidas, mas ele vai definir com outros. Não estou conseguindo escrever aqui, pessoal. Eu vou disponibilizar no AVA, tá? Um resumo dessas questões aqui, tá? Então, essa nova classificação aqui do Hans von Hetting, a vítima resistente é a legítima defesa, tá? Ele vai falar também em vítima cooperadora, tá? Então, é aquela vítima que age com imprudência, negligência ou imperícia, né? Agindo com má fé, né? Então, dá para classificar aqui também a questão do estelionato, tá? E daí, por fim, nós temos uma última classificação do professor de vitimologia, Elias Neumann, tá? Então, ele vai definir que as vítimas podem ser, né, individuais, né? Fica bem tranquilo a gente saber o que é uma vítima individual, né? Sempre é questão de uma só vítima no polo passivo do crime, tá? Vai ter a questão de vítimas familiares, e aqui é interessante, porque nas vítimas familiares, geralmente ele vai falar dos crimes de maus tratos, né? Geralmente a crianças, ou agressões sexuais dentro do ambiente familiar ou doméstico, tá? Então, aqui sempre vai ter uma relação de fragilidade, seja com crianças, com mulheres, né? Existe hoje questão muito comum, né? Até conversava com uma amiga minha que atua no Ministério Público. Existem hoje muitas denúncias no âmbito do Ministério Público de estupro, né? Realizado dentro do casamento, né? Então, aquela situação em que o homem força a própria esposa a ter relações sexuais. Se não é consentido, é estupro, pessoal. Então, hoje tem muito disso, tá? Por mais que o homem casa, ele acha que lá pelo Código Civil a mulher tem obrigação, não é bem assim não, hein? Se não houver vontade, a esposa pode denunciar o cidadão lá por estupro, lá, quando vê lá, tá numa situação lá, respondendo uma questão que ele jamais pensava, né? Dentro da criação que o cara teve lá, uma concepção, sei lá, machista e tal, ele achava lá que dentro do casamento estava tudo certo, né? Então tem que tomar cuidado. Hoje a questão de se respeitar vontades individuais é muito mais importante do que a questão de atavismo familiar, enfim. E por fim, ele vai falar em vítimas coletivas, né? Então, crimes financeiros, crimes contra consumidores, tá? Então, vamos pensar nessa questão de majoração do álcool em gel que está ocorrendo, né? Um crime contra o consumidor, contra a economia popular, né? Então, são vítimas coletivas, né? Quando eu subo absurdamente um produto em falta, estou lesando uma coletividade e não uma pessoa específica, né?
E, por fim, ele fala de vítimas da sociedade e do sistema social, tá? Então, é o que a gente falou lá no início, né? Existem milhares de pessoas morrendo nos corredores de hospitais públicos, tá? Em decorrência da corrupção. E entra aqui, como vítimas da sociedade e do sistema social, tá? Então, são crimes ocorridos por todo um sistema que desvia recursos públicos, né? E que mata toda uma sociedade. Eu não tenho uma vítima específica para mim defender aqui, mas senão toda a coletividade, todo aquele dinheiro público que é desviado, ele vai provocar vítimas lá na frente. Beleza, pessoal? Essa era a ideia da nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai começar a falar de controle social. Estamos abertos a questionamentos. Tranquilo? Alô? Podem abrir o microfone. Pode só passar o nome da última classificação? Vítimas da sociedade e do sistema social. Mas qual é o nome do autor? Elias Neumann. Eu não estou conseguindo digitar aqui, pessoal. Não sei o que houve. Obrigada. Mas eu vou mandar para vocês lá no AVA um resumão do que eu estou falando aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Esse vídeo eu vou editar aqui, provavelmente eu vou disponibilizar ainda hoje ou amanhã no YouTube. Então, é importante que todos se inscrevam lá, curtam, comentem, compartilhem, tá? Que daí a gente vai deixando os vídeos lá, vocês podem estudar, né? Rememorar alguns conceitos, né? Fica mais fácil, eu acho, lá no YouTube, que vocês podem pausar o vídeo, né? Então, essa é a ideia. E na sequência a gente vai abrir um fórum aí, mas eu vou comunicando vocês pelo WhatsApp aí das atividades, tá, pessoal? É importante que vocês entrem no AVA lá, tá? Para que fique registrado a interação e a participação de vocês. Beleza? Podemos encerrar? Beleza, professor. Obrigado pela participação de todos. E a gente vai conversar.